Olá, o assunto deste vídeo é sobre assíntotas e extremos relativos de uma função. Neste caso, a função que vamos estudar é precisamente esta função f de x igual a 2x sobre 1 mais ln de x. O ln de x é o logaritmo de base e, ok? Portanto, então, para estudar a existência de assíntotas do seu gráfico, eu comecei por calcular o domínio. Porquê? Porque para calcularmos as assíntotas, primeiro temos que saber qual é o domínio em que a função é válida. Está bem? Então vamos começar por aí, está bem? Aqui está o domínio da função 2x sobre 1 mais ln de x é precisamente 1 mais ln de x, que é o denominador, diferente de zero, e o x tem que ser maior que zero. Porquê? Porque o x tem que ser maior que zero? Porque é a função logarítmica, está bem? Pronto, então estão aqui os cálculos auxiliares. Isto é, o x é diferente de e elevado a menos 1, isto é, o x é diferente de 1 sobre e. Ok? Portanto, atenção que aqui a base é o e, está bem? A base do ln. Então, por isso é que se ln de x é diferente de menos 1, então o x tem que ser diferente de e elevado a menos 1. Como o x tem que ser maior que 0, então o domínio começa em 0 até mais infinito, exceto 1 sobre e. Está bem? Isto é o sinal de exceto. Pronto, este é que é o domínio. Ora, então, para que é que precisamos do domínio para calcular as assíntotas? Portanto, no caso das assíntotas, neste caso, não verticais, portanto, existem as assíntotas verticais e as não verticais, mas eu vou começar pelas não verticais. As não verticais têm que ser aquelas assíntotas que podem ser oblíquas, que são retas oblíquas, ou retas horizontais, não é? E essas retas no gráfico tendem para mais infinito ou para menos infinito, porque elas são horizontais ou são oblíquas. O eixo do x é horizontal, não esquecer, e o eixo do x para o lado direito vai para mais infinito e para o lado esquerdo vai para menos infinito. Então, se olharmos aqui para o domínio, temos mais infinito, não temos aqui o menos infinito, portanto só posso calcular para mais infinito, o limite. Então vou começar por aí, está bem? Ora, nas assíntotas não verticais nós temos a fórmula, que é a fórmula para o declive da reta não vertical, portanto quando é não vertical ela tem declive. Se for horizontal o declive é zero. Se for oblíqua, o declive é diferente de zero, não é? Ora, o que é que eu vejo aqui? Portanto, eu faço aqui então o limite, quando vai para mais infinito, porque é o que está no domínio, está bem? Mais infinito, de f de x sobre x. Isto é o declive da reta. Ora, eu vou escrever então a função f de x aqui no numerador, 2x sobre 1 mais ln de x, e o x é só copiar este x aqui neste denominador. Então, passando isto para uma fração só, porque temos aqui uma fração no numerador, não é? E aqui no denominador temos o x, mas eu posso transformar numa fração x sobre 1. Então, o que é que eu faço? Faço 1 vezes 2x, vai dar 2x. E x vezes 1 mais ln de x vai dar x, entre parênteses, 1 mais ln de x. Corto o x com o x e então agora é só substituir o x por mais infinito e obtenho então o ln de mais infinito mais infinito mais 1 dá mais infinito, então obtenho aqui 2 sobre mais infinito que dá 0. Pronto, então supostamente o declive da reta será 0, ou seja, supostamente trata-se de uma reta horizontal,
mas vamos ainda saber se é mesmo horizontal, não é? Porque ainda para sabermos se ela é horizontal, ela tem que ter um valor do eixo do y para ser horizontal. Tem que cortar na perpendicular o eixo do y, não é? O eixo do y é este aqui, o eixo do y, não é? Então se corta na perpendicular tem que ter aqui um valor b. A gente chama b, que é a ordenada na origem. Tem que ter um valor b. Então temos que calcular esse valor b, que também tem uma fórmula. Está bem? Pronto, eu aqui fiz aqui um pequeno desenho sobre o logaritmo, só para perceber que isto está mais infinito, está bem? Aqui fiz um pequeno gráfico, né? ln de x vai para mais infinito, porque é crescente, e porque o e, que é a base do ln, é um valor maior que 1, então por isso é que é crescente, está bem? Porque se fosse um valor menor que 1, já era decrescente, já, portanto entre 0 e 1, né? já seria assim decrescente, não é? Portanto, mas neste caso não, ela é crescente, está bem? Então vai para mais infinito, porque aqui o y é mais infinito, quando o x vai para mais infinito, está bem? Pronto, aqui quando vai para zero, por acaso eu escrevi aqui também, quando vai para zero, ele vai para menos infinito. Quando o x vai para zero, o x, não é? Zero mais, então o y vai para menos infinito, está bem? Aqui, pronto. Então vamos verificar se existe mesmo uma assíntota horizontal, né? Horizontal é não vertical, claro, eu estou a fazer as assíntotas não verticais. Já vi que não existe assíntota oblíqua porque deu zero, não é? O M é o declive, não é? Deu zero. Oblíqua não existe certeza. Então poderá ser horizontal. Mas pelo que eu fiz aqui não me está a dar aqui um valor real. Não está a dar um valor B real, não é? Logo, também não existe horizontal. Porquê? Porque vai para mais infinito. Tinha que dar aqui um valor real. Porquê? Porque quando o x vai para mais infinito, o y terá que se estabilizar. O valor do y tem que se estabilizar num valor B, não é? Num valor real, ok? Não foi isso que deu, portanto fiz aqui os cálculos todos a fórmula é esta que eu escrevi, não é? O limite de f de x menos mx, mas o m é zero, por isso aqui posso ignorar o m, não é? Aqui o mx, posso ignorar aqui esta parte, cortar. Então fica limite de f de x quando x tende para mais infinito e fazer então os cálculos. Atenção que isto deu infinito sobre infinito, então eu escolho aqui o 2x e o ln de x que são de maior grau no numerador e no denominador, que continua a dar infinito sobre infinito, aqui. Então isto trata-se, ponho aqui o 2 que é constante aqui fora do limite, que é uma constante, não é? Então trata-se de um limite notável que está no formulário do exame. Só que esse limite está escrito de forma inversa, ou seja, está ln em cima, ln de x está em cima e o x está em baixo, está inverso. Então o inverso de zero, porque lá no formulário diz que dá zero, ln de x sobre x dá zero, quando o x tende para mais infinito, não é? Então o inverso de zero é, portanto, 1 sobre 0 é mais infinito. Pronto. Então fica 2 vezes mais infinito a mais infinito. Pronto. Ora, quanto à existência de assíntotas verticais, temos então este domínio. Então, a partir do domínio, vou fazer aqui, escrever o domínio de outra maneira. Ou seja, este domínio, né, tem aqui uns pontos que estão nos extremos do intervalo, não é? Umas abscissas, não é? Que estão nos extremos do intervalo, que é o 0 e 1 sobre E. E está aberto, ou seja, quer dizer que esses valores não pertencem ao domínio, porque está aberto, o conjunto está aberto. Então, provavelmente poderá haver ali umas assíntotas verticais, não é? Pronto, então o que é que a gente tem que fazer? Temos que fazer o limite quando o x tende para 0 mais, porquê? Porque o conjunto começa em 0 para a direita, não é? Valores superiores a 0, não é? Valores superiores a 0, então tem que fazer o limite
quando o x tende para 0 mais, do f de x, que é 2x sobre 1 mais ln de x. Isto dá 2 vezes 0 sobre 1 mais ln de 0 mais, como eu já disse há pouco, o ln de 0 mais é menos infinito. Eu já tinha explicado isso há pouco. Portanto, fica 0 sobre 1 menos infinito, que é menos infinito, 1 menos infinito, porque o 1 é um valor muito pequeno ao pé do infinito, não é? Portanto, no 1 posso desprezar o 1. Então fica 0 sobre menos infinito é 0. Pronto. Então o que é que isto significa? Que no 0 não existe assíntota. Porquê? Para existir assíntota vertical, tinha que ser uma reta na vertical a ir para mais infinito ou a ir para menos infinito na vertical. Ou seja, o y tinha que ir para mais infinito ou para menos infinito. Portanto, tinha assim uma linha na vertical e a linha, portanto, vamos imaginar que eu tenho aqui um tracejado na vertical, não é? Que faz de conta que é uma linha imaginária, uma linha vertical imaginária, e o gráfico, se tivesse assíntota, tinha que se aproximar dessa linha, tinha que se aproximar ou para menos infinito, por exemplo, podia dar menos infinito, não é? Para baixo vai para menos infinito, porque o eixo do y, nós estamos a falar do eixo do y, vai para menos infinito em baixo e mais infinito para cima, não é? Ou então poderia ser sei lá, para mais infinito, por exemplo, podia ir assim, não é? Para mais infinito, não é? Portanto, isto é um exemplo de um gráfico em que existe assíntota vertical, está bem? No caso do exercício que eu estou a resolver, não existe porque deu 0, não deu mais infinito, nem deu menos infinito. Tinha que dar... Enquanto quando eu falei das outras assíntotas não verticais, não é? É quando o x vai para mais ou para menos infinito, o y tem que dar um valor real, não é? Caso seja, por exemplo, horizontal, não é? Ou então poderia também ser uma oblíqua, mas nesse caso já tínhamos que saber o declive, não é? Pronto. Agora neste caso é ao contrário. Quando vai para um valor real, o x, o y vai para infinito, está bem? Que não é o caso aqui. Pronto, então vamos agora fazer para 1 sobre e. 1 sobre e, faço limite, quando o x tende para 1 sobre e, menos, porquê? Porque é para a esquerda de 1 sobre e, porque existe valores para a esquerda ali no intervalo de 0 até 1 sobre e. Existe valores para a esquerda, então vamos fazer para a esquerda. E depois temos que ir fazer para a direita, para mais, está bem? Então, fica 2x sobre 1 mais ln de x, né? Portanto, agora vamos substituir. Vai ficar 2 vezes 1 sobre e sobre 1 sobre e igual a e elevado a menos 1. Ou seja, se eu fizer ln de e elevado a menos 1, é a mesma coisa que menos 1 vezes ln de e, e o ln de e é igual a 1. Portanto, isto vai dar menos 1, está bem? Pronto, então então faço 1 mais ln de e elevado a menos 1, que vai dar menos 1, né? Então fica, em cima fica 2 sobre e, 2 vezes 1 sobre e é 2 sobre e, dividir por 1 menos 1, que dá 0, não é? Vai dar 0, então fica 2 sobre e a dividir por 0. Ora, como o ln de x é uma função crescente e como 1 sobre e está para a esquerda, que é 1 sobre e menos para a esquerda, então o resultado ln de 1 sobre e tem que também estar para a esquerda. Esse resultado deu menos 1, não é? Então menos 1 para a esquerda é aproximadamente menos 1,1, mais ou menos. Então quer dizer que eu, se subtrair 1 menos 1,1, vai dar 0 menos. Pronto, está bem? Então fica 0 menos. Atenção, porque ficava
1 menos 1 mais, porque aqui estava o mais, aqui está mais, não é? Então aqui também tem que estar mais o menos 1 menos, que é aproximadamente 1 mais o menos 1,1, aproximadamente 0 menos, está bem? Aproximadamente é isso, está bem? Então, como é 0 menos, vai ficar um valor real a dividir por 0 menos, vai dar menos infinito, pronto. Fica então o resultado, então como deu menos infinito, então sim, existe uma assíntota, está bem? Portanto, isto é igual a menos infinito. Se eu fizesse para 1 sobre E mais, neste caso teria que dava menos 1, menos 1 mais, ia ficar 0 mais, não é? Ia dar mais infinito. Pronto, é a mesma assíntota. Pronto. Analogamente, fazendo os cálculos, ia ficar também infinito, embora seja de sinal simétrico, daria mais infinito. Pronto, mas eu não vou fazer esses cálculos porque eu já encontrei a assíntota, que é a mesma assíntota. Para a esquerda vai para menos infinito e para a direita vai para mais infinito, mas a assíntota é a mesma, a linha vertical é a mesma, está bem? Portanto, então vou obter então x igual a 1 sobre E, é assíntota vertical. Pronto, esta é que era a resposta. Pronto. Agora vamos para a segunda questão. Estuda a função f quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos. Portanto, é saber quais são os intervalos de monotonia, caso existam, não é? E quais os valores de x para os quais a função f tem extremos relativos. Ora, para saber a monotonia e a existência de extremos relativos, terei que calcular a derivada da função. Portanto, porquê? Porque a monotonia, para saber se é crescente ou decrescente, não é? Se for monótona, pode ser crescente ou ser decrescente. E pode ter máximos e pode ter mínimos, que são os extremos relativos. E nesse caso, calculo a derivada e depois vou igualar o resultado da derivada a zero para saber se existe algum zero da derivada, e então a partir daí faço um quadro, não é, do sinal. E se a derivada for positiva, então a função é crescente, se a derivada for negativa, a função é decrescente. Portanto, temos que saber em que intervalos é que isso acontece, está bem? Pronto, eu comecei por resolver aqui esta derivada, usei a fórmula da divisão, portanto aquela fórmula que está no exame nacional, não é? A fórmula que é U sobre V, não é? U sobre V. Então este é o U e este é o V, pronto, faço U' vezes o V menos U vezes o V' a dividir pelo V ao quadrado. Depois faço então aqui a derivada do 2x, que dá 2, pronto, e a derivada do 1 mais ln de x, esta parte aqui, é 0 mais a derivada do ln, e a derivada do ln de x também está no formulário do exame, que é o ln de u, que é igual a u' a dividir por u, ou seja, u', neste caso é o x, não é? O u é x, não é? Então a derivada do x é 1, então fica 1 sobre x, a derivada do ln de x, está bem? Pronto, porque é assim que se faz a derivada, atenção. Portanto, temos ln de x, que é igual a x', não é? Como está no formulário do exame, dividir por x, que é igual a 1 sobre x. Ok? É só isto. Pronto. Agora, já tenho aqui a derivada calculada, posso simplificar isto, não é? Posso simplificar, posso cortar aqui o x com o x, fica 2x a dividir por x, que fica 2, né? Vai dar 2. E então posso pôr o 2 em evidência, este 2 que está aqui com este 2, posso pôr em evidência, e vai ficar 2
1 mais ln de x, e agora aqui nesta parte aqui não sobrou nada, então escrevo 1, não é? Posso escrever 1, não é? Portanto, menos 1, porque está aqui um menos atrás, menos 1, pronto, sobre 1 mais ln de x ao quadrado, pronto, e depois corto aqui o 1 com o 1, e vou obter finalmente igual, portanto isto vai ficar 2, já fica simplificado, ln de x sobre 1 mais ln de x ao quadrado. Pronto, e o que é que eu disse? O que é que eu tinha dito? Portanto, vamos igualar a derivada a zero, né? Portanto, vou fazer o f' de x igual a zero, que é a mesma coisa que 2 ln de x sobre 1 mais ln de x ao quadrado igual a zero. E vou resolver esta equação, tá bem? Portanto, vou fazer então o quê? Vou, portanto, fazer como se fosse nas equações racionais, não é? Mais ou menos. Isto não é uma equação racional, porque tem aqui um logaritmo, não é? Mas o raciocínio é o mesmo. Portanto, fica 2 ln de x igual a zero e 1 mais ln de x ao quadrado tem que ser diferente de zero, porque é o que está no... Isto é o domínio, está bem? É o que está no denominador. É o domínio. Então fica ln de x igual a zero, não é? Ou seja, vai ficar, não é? Porque o 2 ali desaparece, que é ln de x igual a 0 sobre 2. E o 1 mais ln de x diferente de 0. Então fica x igual a e elevado a 0. E ln de x diferente de menos 1. Como já tínhamos feito anteriormente, portanto, isto acaba por ser igual ao domínio da função, não é? Da função. E depois ainda tinha que indicar também que o x, não é? O x é maior que zero por causa do logaritmo, não é? Logaritmo de x, ln de x, não é? Pronto, acaba por ser o domínio da função f, está bem? Que eu já tinha calculado no início do exercício, está bem? Portanto, então fica x igual a 1 e o 1 pertence o x pertence ao domínio do f', pronto. E o 1 pertence ao domínio, não é? Porque já vimos que o 1 pertence, portanto, a esse domínio que vai de 0 a 1 sobre e e de 1 sobre e a mais infinito, pronto. Pronto, então 1 poderá ser o valor que corresponde ao extremo. Poderá ser. Então vamos ver se sim ou não, está bem? Para o efeito, eu construí um quadro, chamado quadro do sinal, em que eu coloquei aqui a expressão da função f', a função derivada, que é o 2 ln de x a dividir por 1 mais ln de x ao quadrado, não é? Portanto, o 2 ln de x tem estes sinais. E o 1 mais ln de x ao quadrado, por ser ao quadrado, tem que estar sempre positivo, exceto aqui no 1 sobre e, que é 0, não é? Pronto. E então, menos com mais, porque estamos a fazer uma divisão, não é? Este dividir por este, portanto, menos com mais dá menos. Aqui não existe no domínio, não é? Portanto, menos 2 a dividir por 0 não existe, não é? Menos com mais dá menos, 0 a dividir por mais dá 0 e mais com mais dá mais. Então, quando a derivada é menos, fica decrescente, não é? Quando a derivada é mais, fica crescente. Logo, se aqui é decrescente e aqui crescente, então temos aqui no meio um mínimo. Decrescente, crescente. Então tem que haver aqui um mínimo. Eu não calculei o mínimo, que não é isso que se pretende, é só saber se existe. Sim, existe. No x igual a 1. Se eu substituir o f de 1, depois eu obtenho o mínimo, mas não é isso que se pretende. Está bem? Portanto, é só dizer que existe, mais nada. Pronto, depois tem aqui a resposta. Portanto, decrescente de 0 a 1 sobre e de 1 sobre a 1. Aberto, atenção, porque o 1 sobre e não existe no domínio, nem o 0, está bem? O 1 posso fechar, porque o 1 existe no domínio, está bem? Pronto. Crescente em 1 a mais infinito, como está no quadro, é só olhar para o quadro,
está bem? E o mínimo relativo existe em x igual a 1. Pronto.